que você entende sobre bondade? O que é ser bom? O que é fazer o bem? O que é fazer a bondade? O que você entende? O que nós entendemos sobre ser bom? Ser alguém bom que faz a bondade. Alguém quer arriscar? Segundo o entendimento humano, o que é bondade? Qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Benevolência, benignidade, magnanimidade. Ó. Segundo, ação que reflete essa qualidade. Se você diz que é alguém bom, que faz bondade, tem que ter uma ação que reflete, que condiz com aquilo que você está falando. Você se acha bom? Pode falar. Você se acha bom em alguma coisa? Sim. Nós somos bons. Dizem que eu sou bom na churrasqueira. Não sei se é verdade, né? Mas nunca reclamaram. É bom. É o que dizem, não sou eu que estou falando. Então, mas nós temos algumas pessoas que se acham demais. Já viu aquela pessoa arrogante? Aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa soberba que se acha alguma coisa? E nós temos muito disso no meio gospel evangélico. De mega pastores que se acham alguma coisa. Que gostam de luzes, holofotes, atração. E nem Jesus fez isso. Tanto que nem judeus acreditaram que era Jesus, porque eles esperavam o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Messias, o Cristo, Filho de Deus. Mas ele veio como? Se achando bom? Marcos capítulo 10, versículo 17 diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse o quê? Por que me chama de bom? Bom é o meu Pai. Se nem Jesus se declarou como bom, quem somos nós para nos acharmos que somos alguma coisa? Dentro e fora da igreja. Tem muita gente que se acha dentro da igreja, porque às vezes está aqui no púlpito, às vezes canta. Não estou falando daqui, tá? Senão o Diego fala, vai ficar chateado. Mas tem muita gente que se acha com os dons do Espírito Santo, com os talentos que o próprio Deus deu a essa pessoa, e ela se acha alguma coisa. No mundo tudo bem, porque o mundo é carnal, o mundo quer aplauso, o mundo quer luz, o mundo quer reconhecimento. Mas dentro da igreja, o que importa é que eu diminua para que Jesus venha crescer em mim. Ele tem que aparecer. Ele é o bom que faz bondade através da minha vida. Tem gente que é bom em nome da religião.
que gosta de fazer o bem. Tem gente que gosta de fazer o bem só para ser aplaudido, receber reconhecimento. Ah, o pastor não falou nada, eu nem vou fazer mais nada. Ninguém me vê, ninguém me reconhece. Fazer o bem em nome de si mesmo, na força da carne. Qualquer um faz isso. Fazer o bem para aliviar o peso na consciência. Muita gente faz bondade, pratica a bondade, faz o bem para aliviar o peso da consciência e muitas vezes no nome da religião. Ou esperando algo em troca. Triste, né? Qual é o melhor caminho de fazer a bondade? De ser alguém bom? De ser reconhecido como alguém bom? Qual é o melhor caminho que Deus aprova? Que Deus recebe essa bondade? Fazer a bondade através do Espírito Santo é o caminho certo. Faz toda a diferença. Porque Paulo, em diversas cartas, se direcionando aos cristãos como carnais. Cristãos, Paulo chamou muitos em suas cartas, na maioria delas. Cristãos carnais que estavam expulsando demônios, que estavam todos os dias nas sinagogas, que estavam todos os dias na igreja, que estavam ali com cargos, com roupas, se achando bom. E Paulo confronta esses mestres da lei, os fariseus, os saduceus, dizendo: vocês são crentes carnais, porque ainda eles estavam debaixo da lei. E a lei não pode santificar ninguém. Somente o Espírito Santo de Deus. Então, qual é o caminho de fazer a bondade, de ser alguém considerado como bom? É através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. É Ele que produz em nós o fruto da bondade. Porque tem outras religiões que fazem muito mais do que nós. Vai lá na Praça da Sé agora. Quem está lá? Os espíritos. Outras religiões fazendo bem. E Jesus diz: só o meu Pai é bom, só Ele é bom. Como fazer a bondade de Deus de forma correta, aprovada por Deus? Somente através do Espírito Santo. Mas antes de entrar aqui sobre fazer o bem, expressar, produzir bondade, talvez você esteja pensando: por que fazer o bem? Para que ser bom, Davi? Só tomo na cabeça. Veja a ingratidão das pessoas. Quantos me apunhalaram pelas costas? Quantas pessoas eu fiz o bem, eu ajudei, e olha só o que elas me deram. Olha a ingratidão. Eu já fiz muita coisa, já fui bom para muitas pessoas que não merecia. Não vale a pena. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquele que é cheio do Espírito Santo nunca deixa de fazer a bondade. Porque é o fruto do Espírito Santo que produz bondade em nós. Então, se nós deixamos de praticar a bondade, é porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Nós estamos cheios de si mesmo, cheios de razão, cheios de vingança, cheios de ódio e amargura. Ah, olha só o que eu fiz, valeu a pena? A cruz não vai valer a pena para muita gente, mas Jesus morreu na cruz. Glória a Deus. Então talvez, por muito tempo, você estava ali fazendo o que é bom.
produzindo bondade. Mas não foram as pessoas que te impediram de continuar e perseverar, de ser alguém bom e de continuar fazendo a bondade. Foi você mesmo. Porque aquele que se relaciona com o Espírito Santo, ele perdoa. Eu fiz o bom porque Deus é bom e Ele habita em mim, independentemente de reconhecimento ou não. Só vou fazer a bondade para o meu grupinho, para a minha placa, para a minha igreja. O reino de Deus é muito maior do que uma igreja. O fruto do Espírito Santo, ele produz bondade. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos, nós colheremos, se não houvermos desistido, se não houvermos desfalecido. Então fazer o bem, continuar em fazer o bem, fazer a bondade, não pare de fazer a bondade, não se canse de fazer o bem, porque você vai colher isso espiritualmente. Porque aquele que semeia na carne, colhe a corrupção, a morte, e aquele que semeia no Espírito, colhe a vida eterna. Porque se Jesus olhasse dessa forma, Ele não tinha curado as pessoas, Ele não tinha libertado as pessoas, porque muitos só estavam atrás da cura, muitos só queriam Jesus atrás das bênçãos, muitos só queriam Jesus com medo do inferno. Se fosse assim, Jesus não tinha curado ninguém, não tinha falado com muitas pessoas. Mas a natureza de Jesus é... mas aquele não faço mais, não quero ser bom, eu vou ficar aqui a minha vidinha. Vou deixar de fazer o bem por causa da igreja, por causa que o pastor não sei o quê, por causa que aquele irmãozinho da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você se relacionar com o Espírito Santo, se nós temos relacionamento com o Espírito Santo, nós vamos continuar fazendo a bondade de Deus. Amém? Jesus fez o bem nessa terra e ainda continua fazendo bem através de nós. Como é que Jesus é bom hoje? Jesus é bom através da minha vida e através da sua vida, Luciana. Jesus é bom para as pessoas através da sua vida. Como que as pessoas conhecem Jesus? Como que as pessoas encontram Jesus? Através de nós. As pessoas estão olhando para nós. Eu quero esse Jesus aí. Não, eu quero essa vida. O cara está sofrendo, cheio de luta, cheio de dificuldades, passando por um monte de provas e está ali, tranquilo, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de amor. Eu quero esse Jesus, eu não quero essa religião, eu quero esse Jesus, não a religião. As pessoas têm que chegar aqui na igreja por causa de Jesus. Não é para encher a igreja. Fala, nossa, nossa igreja, somos bons, hein? Não somos nada. Só Deus é bom. Atos, no capítulo 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Todos seguiram Jesus? Não. Ele deixou de fazer o bem? Nós precisamos
fazer as mesmas obras que Jesus fez aqui nessa terra, e obras maiores ainda, porque o mesmo Espírito que estava com Jesus é o Espírito Santo que está conosco. Jesus, Ele quer viver a vida dele em nossas vidas. O Espírito Santo quer fazer muito mais através de mim, através de você, mas nós precisamos dar espaço para Ele no nosso coração. Quando nós entendemos que nós não somos somente frequentadores de igreja, que Deus nos ungiu com o Espírito Santo para expulsarmos demônios, para entrarmos nas casas, restaurar famílias, pôr em liberdade aqueles cativos que estão cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Famílias, muitas famílias serão alcançadas através de nós. O cristianismo é isso. O cristianismo nunca foi para mim, nunca foi só para o meu eu. O cristianismo me alcançou, o amor de Cristo nos alcançou. E é isso que nós devemos reproduzir. Romanos, capítulo 15, versículo 14, diz assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo ensinar a admoestar-vos uns aos outros. Não é na força da carne, não é no nome da religião, é no poder do Espírito. Fazer a bondade através do Espírito Santo. Como produzir a bondade? Como que nós podemos produzir a bondade segundo as Escrituras? Não segundo o que o mundo entende. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito produz. Quem produz? O Espírito. Somos nós? É a sabedoria humana? É a religião? É frequentar a igreja? É fruto. É o Espírito Santo que produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Que lei é essa? É a lei da antiga aliança, de oferecer sacrifícios, guardar o sábado, de fazer coisas que não traz santificação. E era isso que Paulo estava discutindo com os Gálatas. Olha, vocês estão fazendo... Ei, Pedro, você está pedindo para serem circuncidados. Nem você vive como judeu. Como é que Jesus traz uma nova aliança, que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, e vocês estão querendo produzir coisas, fazer o bem na carne, na lei? Vocês não conseguem, somente o Espírito Santo de Deus. Foi a discussão que Paulo teve com Pedro, publicamente. Não importa circuncisão e circuncisão, não importa. O que importa é que Jesus, Ele ressuscitou, e quando Ele foi ressuscitado, quando Ele foi elevado aos céus, Ele enviou o Espírito Santo para, através do Espírito Santo, nós produzirmos o fruto. A lei não conseguia fazer isso. O
próprio Paulo, em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quem me livrará deste corpo mortal? Miserável homem que sou, somente Jesus pode me livrar deste corpo mortal. Paulo estava falando que ele não era lei mais, ele não era mais escravo da lei. Agora ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como produzir o fruto do Espírito Santo? Forçando, não, vou ser bom, acordei, hoje eu vou ser bom. Hoje eu vou ser bom. Vou repetir 7 vezes. Sou bom, eu 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 sou bom. Livros, vou ler livros sobre bondade. Primeiro ponto, como produzir o fruto do Espírito Santo. O amor, a paz, a alegria, especificamente hoje sobre a bondade. Como continuar sendo bom e fazer a bondade no tempo que nós estamos vivendo? Tem muita gente fazendo bondade lá na faixa de Gaza, fazendo bem para os próprios inimigos. Através do relacionamento com Ele. Simples. Quem produz o fruto? Quem? E quem habita em nós? O Espírito Santo. Se nós não tivermos relacionamento com o Espírito Santo, se relacionar com Ele, Ele que pode trazer esse fruto da bondade em nós, como produzir? Sabe por que muitos fazem isso de uma forma forçada? Tem que fazer o bem, tem que ser bom, senão todo mundo vai achar que eu sou ruim, que eu não sou legal. Então, para ficar bem na foto, eu preciso fazer o bem, eu preciso fazer alguma coisa, ter um ato de bondade. Como se relacionar com Ele? Como se relacionar com o Espírito Santo? Através da oração. Então não adianta ficar fazendo força. Você bom, hein? Sai vontade de mim. Não adianta. É o Espírito Santo que produz a verdadeira bondade em nós. Se não temos relação com o Espírito Santo, se não conhecemos o Espírito Santo, se nem sequer abrimos as Escrituras, como fazer o bem? Como ser alguém bom? Então, a oração é a melhor forma de se relacionar com o Espírito Santo. E nos dias que se aproxima a volta de Jesus, onde as 10 nações estão sendo formadas para manifestar o governo do anticristo, nós precisamos orar muito. Porque nos últimos dias muitos se apostatariam da fé. E Deus abreviou esses dias porque até os escolhidos iriam se perder. E é nesses tempos que virá perseguição para todos aqueles que se dizem cristãos. Ser cristão é fácil aqui no Brasil, vai ser agora lá no Oriente Médio, onde Naum profetizou que o anticristo viria da Síria, de Nínive, onde está lá o Iraque, o Irã, onde está a Turquia, vai lá. Todos os cristãos serão provados, desde Gênesis até Apocalipse, a igreja sempre foi provada. E nos últimos dias os cristãos serão provados. Como é que está a nossa vida de oração?
Como nós vamos suportar tudo isso? Mas eu nunca vou negar Jesus. Põe a metralhadora na cabeça do teu filho. Eu quero ver a nossa fé. Será que nós estamos dormindo? Será que o sono é tão profundo que a gente não está conseguindo enxergar que Jesus está voltando, Robin? Através da oração, através da palavra. Você vai orar o quê? Coisa da sua cabeça? Da nossa cabeça? Orar baseado na palavra. Eis que te digo aquilo que está escrito. Isso é profecia. Sabe, meus irmãos, Deus tem colocado muito forte no meu coração. Isso não vem de mim. Ele tem colocado isso muito forte no meu coração, que eu preciso buscar Ele desesperadamente. Deus, Ele quer colocar fome e sede em nossos corações para buscá-lo, para se relacionar com o Espírito Santo através da oração, através da palavra. E Ele tem nos despertado aqui, Ele tem despertado a igreja do Galileu a buscar a presença dEle. Porque tem muita gente com dons espirituais que Jesus vai olhar para essas pessoas e falar: ei, não te conheço. Mas eu curei pessoas, eu curei os enfermos, eu expulsei demônios. Aparta-te de mim, vós que praticai a iniquidade. Tem muita gente que faz bondade, mas não nasceu de novo. Tem muita gente que faz bondade dentro da igreja e não tem um coração regenerado, não tem um coração novo. E quando Ezequiel profetizou no capítulo 36, que tiraria de nós um coração de pedra e colocaria dentro de nós um coração de carne e colocaria dentro de nós o Espírito Santo, era uma profecia que se cumpriu em Jesus. Porque o Espírito Santo, ele fluía, ele agia de uma forma diferente com os profetas da antiga aliança. Mas quando Jesus foi aos céus e derramou o Espírito Santo, ele se manifesta dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos desperte por uma vida de oração. Porque fazer a bondade, muita gente faz melhor que os cristãos. Tem muita gente fazendo em nome de outros deuses, em nome da religião. E fazer a bondade e ter uma vida de pecado, uma vida suja, uma vida distante de Deus, é melhor não fazer. Fazer a bondade quando todo mundo está vendo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos despertar nestes dias. O diabo tem colocado nas nossas vidas vamos postergar. Não, vai orar, tudo bem, vai orar, mas não precisa ser hoje não. Vai ler a Bíblia, vai conhecer Jesus. E quantos anos nós estamos dentro de uma igreja? O quanto de Bíblia nós deveríamos conhecer, o quanto espiritualmente nós deveríamos ter crescido na graça e no conhecimento, e muitas vezes nós estamos paralisados dos problemas, nas dificuldades, na doença, no passado, mas Deus, Ele é um Deus que quer fazer algo novo. Deus é um Deus de novidade. Ele não te criou para você viver preso ao passado. Está difícil. Está difícil, irmãos. Está difícil. Que o Espírito Santo de Deus nos desperte a fazermos o que Jesus fazia.
até o fim. Jesus não te chamou para ser dele somente um ano da sua vida. Jesus não te chamou para ser dele somente um dia ou semanas. Jesus te chamou para ser dele até a eternidade. Até quando descer do céu a nova Jerusalém que será restaurada, quando nós vivermos com Jesus no milênio para governar nessa terra, Jesus te chamou para ser dele para sempre. Glória a Deus. Quando o pastor colocou aqui, olha, nós vamos nas casas. Gente, tem muita gente oprimida pelo diabo. Tem muita gente precisando da imposição de mãos. Tem muita gente esperando alguém levar a salvação, a esperança que há em Cristo Jesus. Tem muita gente que precisa ter a família restaurada através de você. Sabe o que é mais desesperador, pastor? Que nós temos a solução. Quando nós entramos numa casa, quando as pessoas querem, estão desesperadas, não sabem mais o que fazer, quando nós chegamos naquela casa, a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas e o poder do Espírito Santo que está sobre nós, que foi dado a todos nós quando nós fomos batizados nas águas, os dons que nós recebemos com a imposição de mãos do presbitério da igreja, onde Paulo exortou Timóteo: ei Timóteo, conserve a chama do dom do Espírito Santo que há sobre a sua vida, porque o dom do Espírito Santo, ele edifica a si mesmo, mas ele pode edificar muitas pessoas na igreja. Quando nós entramos nas casas, as pessoas oprimidas, as pessoas que precisam ser libertas, as pessoas que precisam ser curadas, nós estamos levando o remédio para elas. Então, fazer a bondade está relacionando o quanto nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Fazer a bondade é lembrar de tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Eu lembro muito bem o que eu era. Eu lembro muito bem de onde Deus me tirou. Então é muito egoísmo meu eu deixar de fazer a bondade, deixar de fazer o bem, sendo que eu tenho a solução dentro de mim. Paulo, quando estava na prisão com Silas, ele estava sendo chicoteado. Ele foi chicoteado, apedrejado. Dizem que era 38 vezes chicotado. Ele estava adorando a Deus. Paulo não estava preocupado. Ei Deus, você não está me vendo aqui na prisão não, Deus? A roupa grudando aqui, a carne rasgada do chicote. Você não está vendo, Deus? Você não está vendo quanto que eu estou sofrendo? Estou aqui na prisão, pregando o teu evangelho. Deixei o judaísmo para te seguir, para ser mestre, para pregar aos gentios. Deus, você não está vendo? O que Paulo estava fazendo com Silas? Adorando. Através da oração, através da palavra e através da adoração. Paulo e Silas, no meio de uma situação caótica, de injustiça, eles estavam ali adorando. E o que aconteceu? As cadeias se romperam, os grilhões foram quebrados, através
de um verdadeiro adorador que deveria estar reclamando e murmurando, mas ele estava ali adorando a Deus com alegria. Mas como isso é inexplicável? Porque é espiritual. O homem natural não compreende as coisas espirituais, mas o homem espiritual compreende que Paulo e Silas, naquela situação, eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque às vezes nós bate o dedinho, ai Deus, já começa a xingar e... Como vai ser essa semana? Quem decide a sua semana? São as pessoas. O trânsito. O seu patrão. As lutas. As preocupações. A ansiedade. O que decide? Como vai ser a sua semana? Tudo depende. É você que decide, é eu que decido. Deus está no controle de tudo, é Ele que sabe de todas as coisas. Mas a forma no qual nós vamos reagir no dia a dia, porque as nossas reações é o termômetro para dizer se nós produzimos o fruto ou se nós produzimos as obras da carne. O ódio, a raiva, a inimizade, a mágoa, a tristeza, as obras da carne. Mas quando nós produzimos o fruto do Espírito, as pessoas são abençoadas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o pastor Godô e a pastora Eládia não tivessem a disposição que eles tiveram de coração, de vender carro, perderam 2 filhos e muitas outras coisas que vocês sabem, mas eles decidiram abrir uma igreja para fazer a bondade, e nós estamos recebendo bondade, bondade, mais bondade todos os domingos, de terça-feira. E o que nós vamos fazer com tudo isso? Nós precisamos reproduzir. As pessoas precisam sentir, é isso que tem me incomodado. Eu cheguei aqui hoje, eram umas 4 horas da tarde, para orar. E o que o Espírito Santo mais me incomoda, Gabriel, você está sentindo isso daqui? É inexplicável. Quando você fica horas se relacionando com o Espírito Santo, é inexplicável. Mas ele dizia: Gabriel, você precisa levar outros a sentir isso, porque se as pessoas sentirem a minha presença, elas não vão me trocar pelos prazeres do mundo. Gabriel, você precisa fazer algo às pessoas. Você precisa oferecer algo melhor que o mundo para elas. E algo melhor é a presença de Deus. Quantas vezes eu fui curado dentro de um quarto, sozinho? Quantas vezes eu fui curado aqui sozinho orando? Quantas vezes eu fui liberto do meu eu, das vontades carnais? Quantas vezes eu fui liberto de mim mesmo? Porque a carne é contra o Espírito. A carne não quer fazer bondade. A carne quer viver para si mesmo. Mas o Espírito Santo quer nos levar a uma vida de viver para Ele. Então é muito mais do que frequentar um culto. É muito mais do que isso. É muito mais do que estar aqui me ouvindo, irmãos e irmãs.
é muito mais, a presença de Deus é muito mais, o fruto do Espírito é muito mais. É só buscando para saber, é só buscando, é só experimentando. Quantos aqui gostam de Coca-Cola? Gelada. Nossa. Hoje eu ganhei um vidro de pimenta do santo. Nossa. Sou viciado em pimenta. Quando você experimenta algo que é bom, todo mundo, eu quero que todo mundo coma pimenta. Não come, mas eu não gosto. Como você não gosta de pimenta? Como você não gosta daquela gordura da picanha? É algo bom. Você quer que todo mundo ali. Quando você experimenta algo bom, você não fica falando. O Carlinhos às vezes me manda uns vídeos de umas costelas, porque nós sabemos que é bom. Meu céu. Que domingo eu não vou na igreja, eu vou passar uma. Olha a Carlinhos já querendo. Mas irmãos, irmãs, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Está vendo esse copo aqui? Ele está cheio. Esse copo aqui é só para ele mesmo. Mas se nós enchermos esse copo aqui, ele vai transbordar. E o que tiver do lado desse copo vai ser tocado. Essas águas vão tocar outras pessoas. Aleluia. Estar cheio do Espírito Santo não é para si mesmo, também é para si mesmo, mas estar cheio do Espírito Santo é para abençoar a vida de outros. E essas águas, a palavra de Deus diz: aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão. E por que são rios de água viva? Porque os rios de água viva, eles transbordam. Não é só para você, o rio é para todo mundo. Então, quando nós estivermos cheios do Espírito Santo e chegarmos aqui aos domingos transbordando na presença dele, outras pessoas serão contagiadas. Que o Espírito Santo venha arder e queimar no seu coração. Não deixe a semana te consumir. Eu estou aqui pregando isso, mas eu sei como que é a minha semana. Todos vocês sabem da sua. Como nós vamos guerrear? Como nós vamos guerrear? Baixar a cabeça, se prostrar diante dos problemas, deixar o medo dominar, deixar a angústia tomar conta do coração? Não. Nós precisamos nos encher do poder do Espírito Santo e ler a palavra que nos traz fé e esperança. Versículos, Bíblia, oração, adoração. Mas o problema é grande. A dificuldade, você não tem noção do que você está falando. Você acha que é fácil? Você não está vivendo. Deixa eu dizer para você. Deus sabe. Deus é maior do que eu não sei. Mas Deus sabe. E Ele é poderoso suficientemente para te levantar todas as manhãs. Porque a misericórdia e bondade do Senhor se renova a cada manhã. A misericórdia e a bondade de Deus, ela dura para sempre, Diego. Deus é grande, Ele é o Deus do impossível. O que é difícil para o Senhor?